Olá, amigos. Este é mais um programa Releitura que hoje recebe Carole Crema. Seja bem-vinda, Carole. Obrigada. Eu que estou recebendo releitura aqui, né? Opa, é verdade. A gente está hoje. Um recebendo o outro aqui. Carole, eu queria começar, você está aqui cercada de doces por todos os lados. É verdade que você gastou o teu primeiro salário todo em chocolate? Chocolates e doces, não foi só chocolate. Tinha bala, chiclete, A lenda é mais coisas completa, também. então, né? Pois. Eu sempre fui muito formiga, muito mesmo. E a minha mãe sempre foi contida. Minha mãe não era aquela que, assim, na minha casa não tinha sobremesa. Enfim, uma casa normal, um pouco menos doce do que o normal, vamos dizer. E o meu primeiro salário eu fui no shopping, naquelas lojas que tem um monte de guloseima, e de fato gastei meu primeiro salário em doce. Não deve ser uma tentação trabalhar num lugar como esse, né? Pois é, aí a coisa boa é a maturidade, né? Que a gente, graças a Deus, vai assumindo e aí com o passar dos anos, são 16 anos aqui no meio de tudo isso, então com o passar dos anos é claro que eu fui aprendendo a ter um pouquinho de maturidade, mas ainda passo assim o dia inteiro Se segurando. me segurando. Tem dia que eu me jogo e, enfim, provo alguma coisa, ou eu como de fato. Tem sempre a desculpa de provar, que é maravilhoso, né? A gente tem a desculpa poética de falar, não, eu tô só vendo a qualidade para ver se tá bom e tal. E de vez em quando a gente se joga de verdade. É difícil, mas é bom. Não dá para dizer, claro, que a gastronomia foi um acidente na sua vida, mas você primeiro fez jornalismo, né? Formou em jornalismo, ciências sociais, depois foi para a área de hotelaria, de turismo, né? Quais eram os teus planos de vida no começo? Olha, Gustavo, é muito louco, porque eu primeiro sempre quis ser artista, antes de tudo isso. Meu irmão é músico, eu descobri que ser artista não era uma coisa muito fácil. Então, sorte que eu tenho um irmão mais velho que já tentou antes, que eu vi que era mais complexo. Então, deixei. O jornalismo, eu sempre gostei, eu acho que esse meu lado de comunicação é muito forte, eu achei que o jornalismo tinha a ver com isso. A gente tinha muito menos possibilidades, né? Não vou dizer quantos anos atrás, mas muitos. A gente tinha menos possibilidades de profissão. Então, o jornalismo eu acho que tinha a ver com essa coisa minha de ser comunicativa e tal. E a política, porque eu era uma pessoa interessada. Eu acho que era uma coisa um pouco da juventude. As ciências sociais veio para ser o contexto do jornalismo que eu queria. Eu tenho um tio-avô falecido já, Otávio Iani, que foi uma personalidade na sociologia. Ele é colega de Fernando Henrique, de uma galera super bacana. A gente sempre admirou muito na família. Então, um pouco por admiração ao tio Otávio e um pouco para dar uso ao jornalismo, as ciências sociais vieram, eu tinha essa coisa pela ciência política. Mas uma doce ilusão, porque no fundo, de intelectual eu não tenho nada, até tentei. Eu acho que hoje, obviamente, com maturidade seria muito mais interessante eu poder trabalhar isso, mas não... Ficou, né? Ficou, de fato, para trás. E aí eu descobri, trabalhando a questão do turismo. Na época, hotelaria era uma profissão nova. Então, uma vez que eu já trabalhava em turismo, eu não sou uma pessoa ambiciosa, de jeito nenhum. Mas eu sempre tinha uma orientação, assim, não. Eu sempre tinha, sabe uma coisa ali na frente? Eu acho que o brilho no olho lá na frente de dizer, não, eu quero uma carreira legal, independente do que fosse. E aí, pensando nisso... como eu me encantei pelo turismo, fui trabalhar com turismo meio que por acaso, porque eu tinha 18 anos, achava que não sabia fazer nada, acho que não sabia mesmo. E tive essa oportunidade numa agência do pai de uma amiga, uma coisa muito por acaso. E aí, quando eu comecei a trabalhar no turismo, eu me apaixonei. E aí, resolvi estudar alguma coisa correlata. E a hotelaria era novo, então eu falei, poxa, é legal, porque turismo eu já, de alguma maneira, sei, estou envolvida. A hotelaria foi uma maneira legal de complementar o turismo. E a gastronomia também veio por isso. Nunca pensei em ser cozinheira, mas trabalhava em turismo, terminei hotelaria e tive vontade de sair do Brasil para fazer uma especialização. Fui pesquisar o que era novo, o que não tinha, o que podia me trazer um diferencial de currículo muito mais do que uma vocação, uma paixão. E aí achei gastronomia.
que em 1996 não se falava, né? Então, não existia essa carreira, não existia uma profissão de cozinheiros. Os cozinheiros eram as pessoas que estavam ali, que cozinharam, são os mesmos até hoje. Óbvio que hoje tem uma glamorização da profissão e até uma, como é que fala, uma valorização da profissão, mas cozinheiro é cozinheiro, né? E aí eu lembro de dizer para meus amigos assim, eu estou indo passar 2 anos fora, mas você vai estudar o quê? Eu vou estudar cozinha. Eu nem, gastronomia, vamos dizer que essa palavra não tínhamos. Vou estudar cozinha. Nossa, Carol, que esquisito, né? Cozinha. Eu falei, porque é diferente, porque não tem no Brasil. Vai me trazer uma coisa diferente no cardápio, ó, currículo. E fui meio que orientada pelo trabalho, pela possibilidade de uma coisa nova, de uma coisa mais, de uma abertura maior na minha carreira. E aí eu me apaixonei. E aí eu digo que... Foi na Inglaterra primeiro, né? Foi lá. O que te fez apaixonar, Tânia? Olha, eu não sei dizer. Eu acho que eu nasci para isso. Assim, hoje eu tenho certeza que eu faço o que eu amo. Eu não trabalho. As pessoas me falam muito. Me olhando hoje, as redes sociais fazem com que as pessoas entendam um pouco do seu dia a dia, né? E aí, às vezes as pessoas olham e falam, Carol, você faz tanta coisa que eu até me canso. Eu falo, pra mim tá tudo bem. E eu ainda chego em casa e cozinho pros amigos, e cozinho pras minhas filhas. Às vezes eu chego em casa 10 horas da noite, meu enteado tá lá, ele olha pra mim e fala, eu falo, você jantou? Ele, não, então eu vou cozinhar pra você. Tá louca? 10 horas da noite vou, porque eu amo de verdade. O que me fez apaixonar, não sei. Eu acho que tinha um bichinho aqui dentro que saiu, né? Mas foi uma coisa que, sei lá, nasci pra isso. Eu acho. No começo da tua carreira, eu não sei se até hoje, mas não tinha essa inclinação mais para os doces, né? Você fazia de tudo. Quando eu começo a trabalhar nessa área, eu fiz estágios, então eu fui para alguns restaurantes, então desde restaurante super upscale, que a gente fala, então restaurante 5 estrelas, olhei, não sei, aí fui para uma rede de casual dining, ou de restaurante mais, uma lanchonete, um pouco mais moderno. Também fiquei ainda em dúvida. Aí fui convidada para dar aula. Não sabia eu cozinhar direito, era recém-formada, mas de qualquer maneira eu fui dar aula e gostei da história. Aí eu falei, não, quer saber, acho que aí eu acho que eu juntei a minha vontade de ser artista, a minha vocação para comunicação, o que eu gosto que é cozinhar, e eu acho que a aula tem muito a ver com isso, porque dar uma aula, obviamente que você precisa ter toda a parte técnica, né? Mas além disso tem toda a parte da comunicação, do gestual e de postura, que é quase uma apresentação por dia que a gente faz, né? Quase ser artista. Você foi a primeira professora de gastronomia do Brasil. CLT foi. Eu entrei na Embi Morumbi para dar aula em 99, quando a faculdade estava então no 2º semestre, já tinham outros professores atuando, mas a primeira contratada, assim, carteira assinada, fui eu. E aí foi muito interessante, porque aí fui para essa área de docência que eu gosto, adoro, não vou deixar nunca, dou aula até hoje, dei aula hoje e vou dar aula sempre. E passei a conhecer bem o mercado, porque também eu acho que o ambiente universitário, o ambiente acadêmico, que naquela época, onde estava começando toda a história da gastronomia, era um ambiente muito rico. Então eu conheci muito bem o mercado de gastronomia. E aí que eu vi que tinha ali uma lacuna na parte de doce. A gente via muito chefe à frente de restaurante, de bistrô e tal, mas de doceira não. E aí falei, poxa, olha aí, eu sempre amei comer doce. Sempre amei mexer com chocolate. E aí achei que a doceira tinha a ver com tinha esse buraco no mercado. Então a escolha foi um pouco por aí. Perfeito. O Releitura de hoje recebe Carole Crema. A gente volta daqui a pouco. Estamos
Estamos de volta com Releitura, que hoje recebe Carole Crema. Carole, você no bloco anterior estava falando da popularização dos cursos de formação na área de gastronomia. A gente vai falar um pouco mais para frente do que seja doce de outros programas do gênero, mas como que você vê essa popularização do tema? Olha, eu acho super rico, porque na verdade a gente tem um país que é riquíssimo em ingredientes e talentos, e popularizar e profissionalizar essa área é maravilhoso, porque mercado a gente tem turismo, tem gente vindo aqui, o brasileiro é um povo que gosta de comer e tem maravilhosos ingredientes, produtos, então é muito bom. Eu acho que é um processo, eu acho que ainda a gente está vivendo essa glamorização que é meio tola, né? Eu acho que a gente precisa que isso passe um pouquinho, mas isso é o tempo. E a gente tenha, de fato, uma hierarquia, um histórico. Né? O que é o correto, eu vejo? É como hoje a gente tem na Europa, que é o velho mundo, então tem isso há muito tempo, que uma pessoa que se forma em gastronomia, ela vai para a base ali do restaurante. E o tempo, e a experiência, e o talento vão levando essa pessoa para o topo. Hoje, a gente ainda tem uma inversão de valores aí, isso tem a ver com milhões de fatores, aonde a gente pega uma pessoa formada e joga ela no topo. Então, eu ainda acho que falta essa coisa do caminho, mas isso eu acho que o tempo vai mostrar. Né? Quando eu dava aula na Embi Morumbi, em 99, quando a gente começou a gastronomia no Brasil, tinha uma escola, duas, Senac logo depois, ou meio junto. E agora, 20 anos depois, a gente tem mais de 1000 escolas de gastronomia no Brasil. Então, isso vai acontecer, porque não tem lugar aqui em cima para todo mundo. Então, naturalmente, a gente vai tendo essa hierarquização da carreira, que eu acho bacana. E o público também fica mais exigente, isso acaba valorizando os bons profissionais, né? Exatamente. As pessoas estão aprendendo a comer, estão aprendendo a valorizar as coisas. Então, isso é muito rico, é bem isso. É uma construção, isso vai levar 100 anos. Mas a gente está aqui. Bom, você é brasileira, você fez cursos na Inglaterra, passou pela Itália também, deve estudar gastronomia de todos os países do mundo. Qual que te agrada mais? Olha, para comer, Itália e Portugal. Qualquer coisa na Itália ou em Portugal. Me esquece num boteco. Fala, olha, esse aqui, ninguém vai. Tudo lá é bom. Para mim, na Itália e em Portugal. Eu acho que os Estados Unidos têm uma metodologia maravilhosa para quem quer estudar gastronomia. Então, metodologia é americana, não tem jeito. E a essência é francesa. O francês é o código, né? Então, ele é aquele... É a espinha dorsal, é onde a gente vai se inspirar. Os espanhóis modernos, eu acho que não tem um melhor, né? Aí, se a gente for para o lado oriental, o Japão é riquíssimo, é de chorar. Eu não gosto de comida japonesa, mas no Japão, de olhar as pessoas trabalhando com senso estético, o respeito com o ingrediente, com a natureza, de não comer nada que não seja da época. Então, eu acho que é um pouquinho de cada. A gente tem que misturar tudo para sair o melhor. Uhum. Os doces brasileiros são os teus preferidos? Eu acho. Brasileiros e portugueses. E aí a gente tem que dizer que aleluia, a nossa colonização, porque a quantidade de açúcar, o tipo do doce... o nosso doce tem tudo a ver com doce português, eu acho que não adianta, é o que eu mais adoro mesmo, não tem jeito. Feito doce brasileiro com muita fruta, né, também. Exatamente, quer dizer, além da gente ter aquela colherinha de açúcar a mais, tem toda a riqueza de ingrediente. O que a gente tem de fruta, de castanha, de possibilidade, é muito legal. A gente tem muitas possibilidades, então isso é muito rico, né? Coco, gente, vamos falar, se a gente falar de coco, a gente já tem um universo gigante, enfim, é muito bom. Os cozinheiros normalmente são criadores, são artistas, né? Como é que conciliar essa alma de artista com o trabalho de gestora que você tem que ter também, de empresária? Aí dá pau, né? Aí dá problema no banco, aí a gente tem problema no fisco, porque esse é o lado... doce e delicioso, que é o seguinte, a gente, quando resolve empreender,
é um sofrimento muito grande, porque são lados que se chocam o tempo todo. Porque o lado artista é irreverente, ele é indisciplinado, ele não tem budget, né? Ele é sem, como é que chama? Orçamento. E o lado gestor é absolutamente o contrário. Então, assim, o que eu tenho a dizer é assim, eu errei muito até chegar ao que eu hoje, onde eu estou hoje, no lado gestora, né? Então, eu dei grandes acertos na área artística e muitos erros na área gestora. Eu acho que o que a gente precisa, todo artista precisa ou de alguém muito bom de gestão junto, e também precisa entender que precisa estudar. Eu passei muitos anos achando que, não, basta eu saber fazer... Não, eu cozinho muito bem, ou meus doces são muito gostosos, eu não tenho que aprender a fazer conta, tem que aprender a fazer conta, né? Ou vai trabalhar para alguém, porque as duas coisas é um conflito que eu acho que eu gosto de dar esse conselho para as pessoas. As pessoas me chamam muito para falar de empreendedorismo e a coisa que eu mais gosto de deixar como conselho, né? É isso. Tenha a sua arte, mas mais do que isso, olha os números, presta atenção, porque é responsabilidade, é dinheiro, é tudo isso, né? E não adianta só a gente ter paixão, tem que ter os dois. Você estava falando de gourmetização antes, é uma moda que incomoda um pouco, né? Essa coisa de tornar a comida inacessível. Como é que você vê isso? Você já se posicionou várias vezes contra esse processo de... Eu acho super complicado. Eu acho assim, primeiro a palavra gourmet já passou do ponto, já não tem mais que ser usada. Eu acho que a gente precisa valorizar uma coisa bem feita. E valorizar uma coisa bem feita não basta só por um nome, gourmet. Ou o ingrediente mais caro é gourmet. Não tem isso. A gente precisa saber valorizar as coisas sem necessariamente colocar no jargão e popularizar. Porque aí já nem mais o que é gourmet. Porque hoje, se você... Brigadeiro gourmet. Gente, brigadeiro é brigadeiro. E só. Pode ser brigadeiro com excelentes produtos. Mas é brigadeiro. Não tem como brigadeiro ser gourmet. Não existe para mim essa... O que é gourmet? Gourmet, eu acho que eu nem sei exemplificar, mas é um jantar inteiro, super frugal, com vários pratos, com etapas. Isso, experiências são gourmet. E não trocar o granulado nacional pelo importado, isso vai transportar, não. Então, eu acho que tem que rever um pouco, né? Acho que a gente precisa aprender a entender o que a gente come, sem nomenclatura. Valorizar bons ingredientes, valorizar a boa comida, um bom serviço, e só. Perfeito. Estamos conversando com Carole Crema, a gente volta depois do intervalo. Estamos de volta para o último bloco com Carole Crema. Carole, mesmo antes de você apresentar o Que Seja Doce, de você participar do Que Seja Doce, você já participava de outros programas. Eu vi ali você com o Rony Von. Como é que nasceu a televisão na tua trajetória? Olha, a televisão na minha carreira é a coisa é o maior presente que eu podia ganhar. Porque, como eu falei no começo, eu sempre quis ser artista. Minha mãe diz que eu nasci exibida. Eu sou super desinibida, adoro. Sempre quis ser artista, desisti da minha carreira de artista pela minha vocação, pela minha paixão pela gastronomia. E aí eu descubro que a TV volta para mim, né? Então, ensinar na televisão uma receita é como dar uma aula no lugar da TV, do aluno tem ali a câmera. E eu falei, gente, isso é muito legal. E por eu ser desinibida, gostar e ter vontade de ser artista, junto com a minha experiência de aula, a televisão para mim ficou uma coisa muito natural. E aí acontece isso, eu vou num programa, vou no outro, isso há 10 anos atrás, de repente alguém diz, cara, olha, você é boa na televisão. Eu falei, eu sou exibida, eu gosto de cozinhar e eu dou aula, não tem como não dar certo. Então é um grande presente, assim, eu adoro, amo de paixão, eu nunca vou deixar de fazer, se ainda tiver
emprego para mim, enquanto tiver vaga na TV, estarei na TV. E aí vem o Que Seja Doce, que vocês avaliam a cada programa 3 cozinheiros vindos de diversas partes do Brasil, com trabalhos diferentes. Como é que tem sido essa experiência? Essa é outra delícia de presente, assim, para mim, porque a coisa mais legal é ver quanta gente bacana tem pelo Brasil. Quando a gente começou, gente, são 3 por dia. Uma temporada, 40 episódios, 120 profissionais. É muita gente. Nós já fizemos 4 temporadas. E toda vez que acaba uma temporada, a gente ainda pensa, nossa, será que ainda vai ter competidor para vir? E sempre tem. E a gente sempre é surpreendido. Então é muito lindo ver que tem tanta gente que gosta de confeitaria, que tem a vontade de colocar a cara ali. E isso só vai dando cada vez mais força para mais e mais pessoas virem e melhorando para aquela minha história da escalinha. Então, cada vez mais a gente vai ter doces de qualidade, doceiros bacanas. Então, isso é bárbaro. E aí, a farra de estar com Felipe, Roberto e Lucas, 24 horas por dia, durante 50 dias enfiado num estúdio. Quero morrer, devia ganhar um dinheiro de insalubridade, porque eles me enlouquecem, mas são grandes 3 irmãos que eu ganhei. Como é que é trabalhar com eles? Cada um tem uma personalidade diferente, né? O Strongo, Strongo, ele é um louco do bem, eu falo que é um grande urso de açúcar, que a gente olha, aquele brutalmão grandão, tentando fazer cara de mal, mas é um doce, uma pessoa maravilhosa. Ele, de verdade, é irmão de coração para sempre. O Lucas é talentosíssimo, o Lucas é um menino que me ensina muito, ele é muito estudioso, ele é CDF, coisa que eu nunca fui. Então é muito, muito bom, é muito rico estar perto do Lucas, porque ele sempre me ensina muito, muito, muito. Ele me ensina coisas e me ensina onde buscar coisas também, referências, ele me ensinou coisas muito legais. E o Felipe é um príncipe, é um lorde, ele é chiquésimo, ele é muito educado, ele é muito bom na cozinha também. Um cara inteligente, um cara que gosta de política. Então, a gente tem ali um pouquinho de tudo. Entre tapas e beijos, porque tem dia que a gente também não quer nem olhar um para a cara do outro, porque é muita convivência. Mas é gostoso demais. Os programas de gastronomia, no geral, são caracterizados por jurados que gostam, assim como os programas de música, né? Que gostam de peitar os candidatos, que às vezes até chegam a ser um pouco agressivos. E o Que Seja Doce vai completamente fora dessa linha, né? Ele é um alto astral que eu acho que reflete um pouco da tua personalidade. É essa mesma linha que vocês decidiram quando vocês criaram o programa? A verdade é a seguinte, a gente tem absoluta liberdade de falar o que quiser. Então, de fato, não é... O Roberto não faz o malzinho porque é malzinho, não, a gente é a gente só. E não existe essa orientação. Mas eu acho que no final do dia tem que ser doce. E assim, a crítica pela crítica não vale nada, né? Eu acho que a gente pode e deve criticar as pessoas, mas sempre com o intuito de fazer com que elas melhorem e com que elas cresçam. Então, eu acho que no final do dia, apesar de termos personalidades diferentes, os 3 ali, a gente tem bom coração, né? Então, eu não consigo fazer isso, né? Eu acho muito difícil. E então acaba ficando assim, leve, gostoso, divertido. Com tanta dedicação à gastronomia, você tem filhas também e tal, sobra tempo para você ter outros hobbies, outros passatempos. O que você curte fazer fora dessa... Sobra bem pouco tempo. Eu gosto de cozinhar, eu gosto muito de cuidar da casa, eu gosto de decoração, sabe? De pendurar coisas nas paredes. Então acaba que meu hobby o tempo que eu posso é estar em casa, é dar tempo de qualidade com a família. Isso eu prezo demais. Então é isso, hoje em dia não tem hobby, porque eu acho que meu hobby é meu trabalho. Já tá bom, né? Já tem bastante coisa. E a gente, infelizmente, termina esse papo com Carole Crema. Não acabou. Não acabou? Não, só acaba quando chega o bolo. Opa! Pedaço de bolo. Não dá pra sair daqui, ó, e terminar sem eu oferecer um pedaço de bolo. Poxa, Agradecer. olha a honra, gente. Pois é. Esse tem que ser o desfecho. Agora você pode encerrar. Sem querer que você está cortando? Queria te agradecer demais a gentileza de nos receber aqui. Muito obrigado, Carole. Obrigada e que seja sempre doce. Sempre doce. A gente se vê
na próxima semana.